Uma sogra megera tranca a sua nora no chiqueiro e grita: "Seu lugar é com os porcos, pois isso é o que você é." Ela só não imaginou que sua nora iria. Antes de começar a história, comente aqui embaixo de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. Boa história a todos. O sol ainda não havia despontado no horizonte quando Cecília Mendonça acordou naquela manhã de outubro em Anápolis. O aroma do café recém-passado já preenchia sua pequena casa na Vila Jaiara, misturando-se ao cheiro característico do pequi que sua mãe havia preparado na noite anterior. Enquanto arrumava seus cabelos castanhos diante do espelho, pensava em como sua vida estava prestes a mudar completamente. Há exatos 6 meses, durante a tradicional feira agropecuária de Anápolis, Cecília conheceu Augusto Perillo, o único herdeiro da fazenda São Joaquim, uma das propriedades mais prósperas da região. O encontro casual na barraca de pamonha da Dona Divina se transformou em um romance intenso, daqueles que fazem as pessoas da cidade comentarem por semanas a fio nas rodas de conversa do Parque Ipiranga. Cecília trabalhava como professora na escola municipal do bairro, tendo se formado com distinção na UEG. Sua família, embora respeitada na comunidade, era de origem humilde. Seu pai, um pequeno comerciante do mercado municipal, e sua mãe, uma costureira habilidosa que atendia às famílias mais abastadas da cidade. A jovem sempre se destacou por sua inteligência e determinação, características que a ajudaram a conquistar seu espaço profissional e o respeito de seus alunos e colegas. Augusto, por sua vez, representava tudo o que a antiga aristocracia rural de Goiás ainda preservava. Formado em agronomia em Goiânia, ele havia retornado para administrar as terras da família, mantendo viva a tradição dos Perillo na região. Seu porte altivo e o jeito tranquilo de falar, típico do interior goiano, conquistaram Cecília desde o primeiro momento. No entanto, nem tudo eram flores nesse romance. Dona Berenice Perillo, a matriarca da família, era conhecida em toda a região por seu temperamento forte e suas visões tradicionalistas. Desde que soube do namoro do filho com uma moça da cidade, como ela se referia a Cecília, não escondia seu descontentamento. Para Berenice, o herdeiro da fazenda São Joaquim deveria se casar com alguém de seu próprio círculo social, preferencialmente alguma das filhas das famílias tradicionais da região. Mesmo assim, contrariando as expectativas de sua mãe, Augusto pediu Cecília em casamento durante a festa do Divino Espírito Santo diante de toda a sociedade anapolina. O pedido, feito no coreto da Praça Bom Jesus, virou assunto em todas as rodas de conversa da cidade, desde as bancas do mercado municipal até os salões mais elegantes. E agora, naquela manhã de outubro, Cecília se preparava para sua mudança definitiva para a fazenda São Joaquim. O casamento civil havia sido realizado na semana anterior, numa cerimônia simples no cartório da cidade, com a presença apenas dos familiares mais próximos. Dona Berenice compareceu, mas manteve-se distante e formal durante toda a celebração, mal dirigindo a palavra à nova nora. Enquanto organizava suas últimas coisas na mala, Cecília encontrou o caderno onde anotava as histórias de seus alunos. Como professora, ela sempre incentivou as crianças a escreverem sobre suas vidas, suas famílias, seus sonhos. Agora, era ela quem estava prestes a viver uma história que parecia saída das páginas de um romance. O som da buzina do carro de Augusto interrompeu seus pensamentos. Era hora de partir. Sua mãe, Dona Aparecida, já tinha os olhos marejados na porta da cozinha, enquanto seu pai, seu Jerônimo, tentava manter a compostura característica dos homens do interior, mesmo com o coração apertado de ver sua única filha partir. "Não esquece de vir nos visitar todo domingo depois da missa", disse Dona Aparecida, ajeitando pela última vez o vestido da filha. "E se precisar de qualquer coisa, é só pegar o ônibus circular que em meia hora está aqui." Cecília abraçou os pais com força, prometendo que visitaria sempre que possível. Enquanto caminhava até o carro onde Augusto a esperava, não pôde deixar de notar os olhares curiosos dos vizinhos pelas janelas. Na pequena Anápolis, o casamento da professora com o fazendeiro rico ainda era o assunto do momento. A viagem de Anápolis até a fazenda São Joaquim durou pouco mais de 1 hora pela BR-153.
mas para Cecília pareceu uma eternidade. O asfalto deu lugar à estrada de terra vermelha, típica do interior goiano, e a paisagem urbana foi gradualmente substituída por vastos campos de soja e pequenos remanescentes do cerrado. Augusto dirigia em silêncio, vez ou outra, lançando um olhar carinhoso para a esposa, como se quisesse transmitir segurança. A fazenda surgiu no horizonte como uma pintura em tons de verde e terracota. A sede, uma construção imponente do início do século XX, mantinha a arquitetura original preservada, com suas varandas largas e janelas altas. O jardim, meticulosamente cuidado por Dona Berenice, exibia uma profusão de ipês e quaresmeiras, além de um extenso pomar que fornecia frutas para toda a região. Ao se aproximarem da casa grande, Cecília avistou Dona Berenice na varanda, supervisionando o trabalho dos funcionários que organizavam a propriedade. A matriarca usava um vestido azul marinho impecável, mesmo sob o calor intenso do cerrado, e seu semblante austero não demonstrava qualquer sinal de emoção ao ver o carro do filho se aproximando. "Seja bem-vinda à sua nova casa", disse Augusto, estacionando o carro sob a sombra de uma mangueira centenária. Antes que Cecília pudesse responder, Dona Berenice já se aproximava, seus saltos ecoando nas tábuas corridas da varanda. "Espero que tenha feito boa viagem", disse a sogra, em um tom que mais parecia uma formalidade do que uma demonstração genuína de interesse. "Teodora vai mostrar seus aposentos. Presumo que queira descansar antes do jantar." Teodora, a governanta que trabalhava há mais de 2 décadas na fazenda, surgiu prontamente para ajudar com as malas. Era uma senhora de meia idade, com olhos bondosos, e um sorriso acolhedor que contrastava com a frieza de Dona Berenice. Os aposentos, mencionados pela sogra, eram na verdade uma suíte completa no andar superior da casa, com vista para os campos de criação. O quarto era espaçoso, decorado com móveis antigos de jacarandá que certamente contavam histórias de várias gerações da família Perillo. Uma pequena escrivaninha próxima à janela chamou a atenção de Cecília. Seria um lugar perfeito para preparar suas aulas. "A senhora vai se acostumar", disse Teodora em voz baixa, enquanto ajudava a organizar as roupas no guarda-roupa. "Dona Berenice é assim mesmo com todo mundo no começo, mas tem um bom coração." As palavras da governanta, embora gentis, não diminuíram a apreensão de Cecília. Durante toda a tarde, enquanto organizava seus pertences, ela podia ouvir a voz autoritária de Dona Berenice no andar de baixo, dando ordens aos funcionários e fazendo comentários sobre as mudanças necessárias na rotina da casa, agora que a moça da cidade estava morando ali. O jantar foi servido pontualmente às 7 horas, como era costume na fazenda. A mesa da sala de jantar, que poderia facilmente acomodar 20 pessoas, parecia ainda maior com apenas os 3 sentados. O silêncio era quebrado apenas pelo tilintar dos talheres e pelo ocasional pedido para passar o sal ou a água. "Imagino que precise de alguns dias para se adaptar à rotina da fazenda", disse Dona Berenice, depois de longos minutos de silêncio. "Aqui acordamos cedo, Cecília. O café é servido às 5h30 e espero que todos estejam presentes. Temos tradições que precisam ser respeitadas." Augusto lançou um olhar de advertência para a mãe, mas ela continuou. "Também será necessário aprender sobre a administração da casa. Uma senhora Perillo tem responsabilidades importantes na fazenda." "Mamãe, Cecília continuará dando aulas na cidade", interrompeu Augusto, sua voz firme deixando clara sua posição. "Já conversamos sobre isso." O rosto de Dona Berenice enrijeceu visivelmente. "Dar aulas? Uma Perillo trabalhando fora de casa? Isso nunca aconteceu em 4 gerações da nossa família, Augusto." "Os tempos são outros, mamãe", respondeu Augusto, mantendo a calma. "E Cecília é uma excelente professora. Seus alunos a adoram." A discussão foi interrompida pela chegada da sobremesa, um doce de buriti preparado por Teodora. O resto do jantar transcorreu em um silêncio ainda mais pesado e Cecília mal conseguiu tocar em sua sobremesa, sentindo o peso dos olhares reprovadores de Dona Berenice. As semanas que se seguiram trouxeram uma rotina desafiadora para Cecília. Acordar às 5 da manhã para estar presente no café, dirigir até Anápolis para dar aulas no período da manhã
e retornar à fazenda para enfrentar as expectativas intermináveis de Dona Berenice estava se mostrando uma prova de resistência maior do que ela imaginava. A sogra parecia ter um dom especial para encontrar defeitos em tudo que Cecília fazia. Se a jovem professora ajudava na cozinha, ouvia comentários sobre como as pessoas da cidade não sabem cozinhar com temperos da roça. Se participava das reuniões com os funcionários da fazenda, era recebida com olhares de desaprovação e frases como "Isso é assunto para quem entende de terra". Uma tarde após retornar da escola, Cecília encontrou seu guarda-roupa completamente reorganizado. Suas roupas da cidade, que Dona Berenice considerava impróprias para uma senhora Perillo, haviam sido substituídas por vestidos longos e saias que chegavam aos tornozelos. Teodora, que testemunhou a cena, apenas balançou a cabeça em silêncio, seus olhos transmitindo um pedido mudo de paciência. "São presentes meus", anunciou Dona Berenice, surgindo na porta do quarto. "Uma senhora Perillo precisa se vestir de acordo com sua posição. Não podemos ter a esposa do administrador da fazenda parecendo uma..." Ela fez uma pausa significativa. "Professora comum." Augusto, quando não estava ocupado com a administração da fazenda, tentava amenizar os conflitos entre esposa e mãe. Suas tentativas de mediar a situação, no entanto, frequentemente terminavam em discussões acaloradas com Dona Berenice, que o acusava de estar jogando fora gerações de tradição por causa de uma paixãozinha da cidade. O único refúgio de Cecília eram suas aulas na escola municipal. Lá, entre seus alunos e colegas professores, ela podia ser ela mesma. As crianças, em especial, traziam alegria aos seus dias com suas histórias simples e seu carinho sincero. Foi durante uma dessas manhãs na escola que Cecília começou a sentir os primeiros sinais de que sua vida estava prestes a mudar ainda mais. A tontura começou durante a explicação de matemática para o 5º ano. No início, ela atribuiu ao cansaço das viagens diárias e à pressão constante na fazenda. Mas quando o cheiro do giz começou a provocar enjoos, uma suspeita começou a se formar em sua mente. Numa tarde de sábado, aproveitando que Dona Berenice havia ido à cidade para uma reunião da Associação das Senhoras de Anápolis, Cecília confidenciou suas suspeitas a Teodora. A governanta, com sua experiência de vida, confirmou o que a jovem já desconfiava. Os sintomas indicavam uma gravidez. "Se isso vai mudar tudo, não vai?" perguntou Cecília, sua voz tremendo ligeiramente, enquanto tomava um café na cozinha da fazenda. Teodora pegou suas mãos entre as suas, calosas pelo trabalho de anos, mas sempre gentis. "Vai, minha filha, mas nem toda mudança é ruim. Às vezes é preciso uma nova vida para curar velhas feridas." A governanta então compartilhou com Cecília algo que poucos na fazenda sabiam. Dona Berenice havia perdido 2 bebês antes de conseguir ter Augusto. "Talvez por isso", sugeriu Teodora, "a matriarca havia se tornado tão rígida e controladora. Era sua forma de proteger o único filho que conseguiu criar. Mas isso não justifica o modo como ela te trata", acrescentou Teodora rapidamente. "Só ajuda a entender por que ela é assim. Às vezes, quem mais precisa de amor é quem menos sabe demonstrá-lo." Naquela noite, deitada ao lado de Augusto, Cecília observava a lua cheia pela janela do quarto, sua mão inconscientemente pousada sobre o ventre ainda plano. Como contaria a notícia? Como Dona Berenice reagiria? A perspectiva de um neto poderia amolecer o coração da sogra ou apenas intensificaria seu controle sobre a família? Seus pensamentos foram interrompidos por vozes alteradas, vindas do andar de baixo. Dona Berenice havia retornado de sua reunião na cidade, e pelo tom exaltado de sua voz, algo a havia perturbado profundamente. Augusto, que ainda não havia adormecido, fez menção de se levantar para verificar o que estava acontecendo, mas Cecília o deteve. "Deixa-me, amor, amanhã a gente descobre o que foi", disse ela, entrelaçando seus dedos nos dele. Havia escolhido aquele momento para dar a notícia ao marido, mas as vozes alteradas no andar de baixo a fizeram mudar de ideia. "Algumas notícias", pensou ela, "merecem um momento mais apropriado." O domingo amanheceu com uma atmosfera tensa na fazenda São Joaquim. Durante o café da manhã, Dona Berenice mal tocou em sua comida, mantendo um silêncio perturbador,
que era ainda mais incômodo que suas costumeiras críticas. Seu rosto demonstrava uma preocupação que ia além do habitual descontentamento com a nora. Foi Theodora quem, discretamente, revelou a Cecília o motivo da inquietação. Durante a reunião da Associação das Senhoras, Dona Berenice havia descoberto que a antiga fazenda dos Rodrigues, vizinha a São Joaquim, seria vendida para uma grande empresa de Goiânia. O plano era transformar parte das terras em um condomínio de luxo, algo que, na visão da matriarca, representava uma ameaça à tradição rural da região. "A senhora não entende", disse Dona Berenice durante o almoço, quebrando finalmente seu silêncio. "Essas terras têm história. Não podem simplesmente transformar tudo em casas de fim de semana para gente da cidade que não sabe distinguir um pé de pequi de uma mangabeira." Foi nesse momento que Cecília, inspirada talvez pela coragem que sua condição secreta lhe proporcionava, decidiu se manifestar. "Talvez pudéssemos transformar isso em uma oportunidade", sugeriu ela, surpreendendo a todos à mesa. "Com minha experiência em educação, poderíamos criar um projeto para ensinar sobre a cultura local aos novos moradores." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Augusto olhava para a esposa com uma mistura de orgulho e apreensão, enquanto Dona Berenice parecia dividida entre sua habitual reprovação e um interesse involuntário pela ideia. "E o que uma professora da cidade poderia ensinar sobre nossas tradições?" perguntou a matriarca, mas seu tom, pela primeira vez, carregava mais curiosidade que desdém. "História, senhora Berenice", respondeu Cecília, sentindo-se inexplicavelmente confiante. "A história desta terra, das famílias que a construíram, das tradições que a mantiveram viva por gerações. Podíamos começar com as crianças. Elas são sempre as melhores embaixadoras da mudança." A conversa foi interrompida pela chegada inesperada de seu Galdino, o administrador mais antigo da fazenda. Suas notícias eram urgentes. Uma forte chuva na cabeceira do rio ameaçava alagar parte das plantações mais baixas. Augusto precisou sair às pressas com ele, deixando Cecília e Dona Berenice sozinhas à mesa. O silêncio voltou a reinar, mas havia algo diferente no ar. Dona Berenice observava a nora com um olhar que Cecília não conseguia decifrar. Finalmente a matriarca falou. "Você se sente mal pela manhã, não é? Tenho percebido seus atrasos no café." Cecília sentiu seu coração acelerar. Como a sogra havia notado. Ela tinha sido tão cuidadosa em esconder os sintomas. "Eu também passei por isso", continuou Dona Berenice, sua voz assumindo um tom que Cecília nunca havia escutado antes. Havia ali uma vulnerabilidade que a severa senhora jamais demonstrara. 3 vezes, na verdade. Mas apenas Augusto... Ela deixou a frase morrer no ar, seus olhos fixos em um ponto distante através da janela. Foi nesse momento que Theodora entrou na sala, trazendo um bule de chá de camomila. A governanta sempre parecia saber exatamente quando era necessária. Serviu as 2 mulheres e, com sua discrição habitual, retirou-se sem dizer palavra. "Senhora Berenice", começou Cecília, reunindo toda sua coragem. "Eu... Não precisa confirmar", interrompeu a sogra, levantando-se da mesa. "Só... cuide-se. Esta casa já viu tristeza demais." Com essas palavras, ela se retirou, deixando Cecília sozinha com seus pensamentos e uma xícara de chá intocada. Naquela tarde, enquanto Augusto ainda estava ocupado com a emergência nas plantações, Cecília encontrou sobre sua cama algo que a deixou sem palavras, uma antiga caixa de jacarandá primorosamente entalhada. Dentro dela havia um pequeno sapatinho de crochê, amarelado pelo tempo, e um bilhete escrito com a caligrafia elegante de Dona Berenice, para o próximo perilo. Os dias que se seguiram na fazenda São Joaquim trouxeram mudanças sutis, quase imperceptíveis para quem não conhecia a dinâmica da casa. O café da manhã continuava sendo servido pontualmente às 5h30, mas agora havia sempre um prato de biscoitos de queijo fresquinhos, os preferidos de Cecília, que Dona Berenice mandava Theodora preparar especialmente. A notícia da gravidez foi oficialmente compartilhada com Augusto numa noite estrelada, durante um passeio pelo pomar. A reação dele foi de pura alegria, abraçando Cecília com tanto entusiasmo
que quase derrubou uma pequena jabuticabeira. "Vou ser pai!" Ele gritou para o céu do cerrado, sua voz ecoando pela propriedade. A novidade logo se espalhou pela região. Em Anápolis, os pais de Cecília receberam a notícia com lágrimas de alegria. Dona Aparecida imediatamente começou a tecer um enxoval, enquanto seu Jerônimo não conseguia esconder o sorriso orgulhoso toda vez que alguém mencionava que seria avô. Na escola, a barriga ainda imperceptível de Cecília já era motivo de especulação entre as crianças. "Professora, é menino ou menina?" perguntavam seus alunos curiosos. A resposta era sempre a mesma: "É amor, meus pequenos, é amor." Mas foi na relação com Dona Berenice que as mudanças mais significativas começaram a acontecer. A matriarca, ainda que mantivesse sua postura austera, demonstrava uma preocupação velada com o bem-estar da nora. Certa manhã surpreendeu a todos ao defender Cecília quando esta se atrasou para o café devido a um mal-estar. "Deixem-na descansar", ordenou aos funcionários que esperavam para as orientações do dia. "Uma perilo grávida precisa de todo cuidado." Era a primeira vez que Dona Berenice se referia à nora usando o sobrenome da família, um gesto que não passou despercebido por ninguém, especialmente por Teodora, que sorriu discretamente enquanto servia mais uma xícara de chá de camomila. No entanto, nem tudo eram flores. A questão da venda da fazenda vizinha continuava sendo um ponto de tensão. As obras do condomínio já haviam começado e o barulho das máquinas perturbava a paz bucólica da região. Dona Berenice passava horas na varanda, observando com desgosto as mudanças na paisagem que conhecia desde a infância. Foi durante um desses momentos de contemplação que Cecília encontrou a sogra, sozinha ao entardecer. Aproximou-se devagar, carregando 2 xícaras do café que havia aprendido a fazer do jeito que a matriarca gostava, forte e com um toque de canela. "Senhora Berenice", começou Cecília, oferecendo uma das xícaras. Estava pensando sobre aquela ideia do projeto educacional. A sogra aceitou o café, um pequeno gesto que alguns meses antes seria impensável. "Continue", disse ela, seus olhos ainda fixos no horizonte onde as máquinas trabalhavam. "Conversei com a diretora da escola. Ela adorou a ideia de criar um programa para ensinar as crianças sobre a história da região. Poderíamos começar aqui, na São Joaquim. A fazenda tem tanta história para contar." Dona Berenice ficou em silêncio por alguns instantes, sorvendo pequenos goles de seu café. Quando finalmente falou, sua voz carregava um tom diferente, quase nostálgico. "Meu pai costumava dizer que quem não conhece sua história está condenado a perdê-la." "Exatamente", respondeu Cecília, animada com a receptividade. "E quem melhor que a senhora para compartilhar essas histórias? Os alunos poderiam vir uma vez por semana, aprender sobre a vida na fazenda, as tradições. E sobre as plantas medicinais do cerrado", completou Dona Berenice, surpreendendo Cecília. "Minha avó conhecia cada erva desta terra, sabia curar desde dor de barriga até mal de amor." Um pequeno sorriso, talvez o primeiro que Cecília já havia visto, surgiu no canto de seus lábios. Naquela noite, durante o jantar, Dona Berenice surpreendeu a todos ao anunciar que a Fazenda São Joaquim abriria suas portas para as crianças da escola municipal. "Se não podemos impedir as mudanças", disse ela, "podemos ao menos garantir que nossas tradições não sejam esquecidas." O projeto começaria no mês seguinte, com uma turma piloto. Cecília mal podia conter sua alegria. Finalmente, havia encontrado uma forma de unir seus 2 mundos. Enquanto planejava as primeiras aulas com o entusiasmo que lhe era característico, não percebeu o olhar de aprovação que Teodora lançou para Dona Berenice, nem o pequeno aceno que a matriarca deu em resposta. A primeira visita dos alunos à Fazenda São Joaquim aconteceu numa quinta-feira ensolarada de setembro. O ônibus escolar, coberto pela poeira vermelha das estradas do interior, chegou pontualmente às 8 horas, trazendo 25 crianças ansiosas e sorridentes do 5º ano. Para surpresa de todos, Dona Berenice havia se preparado meticulosamente para a ocasião. A varanda da casa grande estava decorada com flores do cerrado, e uma mesa comprida exibia quitutes tradicionais: bolo de fubá, pão de queijo,
biscoitos de polvilho e um grande bule de chocolate quente feito com leite fresco da fazenda. Primeiro, anunciou a matriarca, assumindo naturalmente o papel de professora. Vamos alimentar o corpo para depois alimentar a mente. As crianças, inicialmente intimidadas por sua presença imponente, logo se encantaram com seu conhecimento sobre as tradições locais e suas histórias sobre os primeiros dias da fazenda. Cecília observava a cena com um misto de emoção e incredulidade. Ver sua severa sogra explicando pacientemente a um grupo de crianças como se fazia sabão com gordura de porco e cinzas, ou mostrando as diferentes ervas do jardim medicinal, era algo que jamais imaginara possível alguns meses antes. A barriga de Cecília já começava a aparecer sob os vestidos, e ela percebeu que Dona Berenice frequentemente direcionava seu olhar para lá, como se estivesse constantemente consciente da presença do neto que crescia. Em uma dessas ocasiões, flagrou até mesmo um sorriso discreto no rosto da sogra. Durante a visita, um dos alunos, o pequeno Pedro, filho de trabalhadores rurais da região, demonstrou particular interesse pelas histórias sobre as plantas medicinais. Seus olhos brilhavam enquanto Dona Berenice explicava sobre as propriedades curativas do barbatimão e da sucupira. Minha avó também conhecia essas plantas, disse ele timidamente. Mas ela foi embora para o céu e não deu tempo de me ensinar tudo. O comentário inocente provocou uma mudança visível no semblante de Dona Berenice. Por um momento, seu olhar se perdeu em algum ponto distante e Cecília podia jurar que viu seus olhos marejarem. Bem, disse a matriarca, recuperando a compostura, então acho que vou ter que te ensinar o que sei. Você pode ser meu aprendiz especial de ervas medicinais. A alegria no rosto do menino iluminou toda a varanda. Naquele momento, algo mudou definitivamente na atmosfera da fazenda São Joaquim. Era como se uma antiga ferida começasse finalmente a cicatrizar. Ao final da tarde, enquanto as crianças se despediam com abraços e promessas de voltar na próxima semana, Teodora aproximou-se de Cecília com uma xícara de chá de camomila, que havia se tornado um ritual diário entre as duas. Sabe, disse a governanta em voz baixa, faz muito tempo que não via Dona Berenice assim. A última vez foi quando ela estava esperando o Augusto. A conversa foi interrompida por um chamado da própria Dona Berenice. Cecília, venha aqui um momento. A sogra estava em seu quarto, remexendo em uma antiga cômoda de jacarandá. Encontrei isso, disse ela, estendendo um livro encadernado em couro. É o diário da minha avó. Ela registrou aqui todos os seus conhecimentos sobre as plantas do cerrado. Acho que você pode usar nas suas aulas. Cecília pegou o livro com reverência, consciente do significado daquele gesto. As páginas amareladas estavam preenchidas com uma caligrafia elegante e desenhos meticulosos de folhas e flores, acompanhados de descrições detalhadas de seus usos medicinais. Ela também era professora, sabia? Revelou Dona Berenice, sentando-se na beira da cama. Ensinava as mulheres da região a ler e escrever, numa época em que isso não era comum. Como a senhora nunca me contou isso? Perguntou Cecília, folheando cuidadosamente as páginas do diário. Às vezes, respondeu Dona Berenice, sua voz carregando uma suavidade incomum. Precisamos de alguém para nos lembrar de quem realmente somos. O mês de dezembro chegou trazendo consigo as típicas chuvas do cerrado goiano. A barriga de Cecília, agora já bastante visível em seus 6 meses de gestação, havia se tornado o centro das atenções na fazenda São Joaquim. Dona Berenice, para espanto de todos, tornara-se uma sogra surpreendentemente atenciosa, ainda que mantivesse sua característica formalidade. As visitas das crianças da escola continuavam regularmente, agora acontecendo dentro do casarão devido às chuvas constantes. O pequeno Pedro, autoproclamado aprendiz de ervas medicinais, havia se tornado uma presença frequente mesmo fora dos dias de aula. Dona Berenice o recebia com um carinho especial, ensinando-lhe os segredos das plantas que sua avó havia registrado no antigo diário. Foi durante uma dessas tardes chuvosas que algo inesperado aconteceu. Cecília estava na biblioteca da fazenda, organizando materiais para a próxima aula, quando encontrou, escondida entre as páginas do diário da bisavó Perilo, uma antiga fotografia.
A imagem mostrava uma jovem Dona Berenice sorrindo abertamente, uma expressão que Cecília jamais havia visto no rosto da sogra. Ao lado de outra moça, ambas usando uniformes de professora. "Essa é Helena", disse uma voz atrás dela, fazendo-a sobressaltar. Dona Berenice estava parada à porta da biblioteca, seus olhos fixos na fotografia. Ela era minha melhor amiga na escola normal. Nós duas sonhávamos em ser professoras. Cecília observou a sogra se aproximar e sentar-se na poltrona próxima, seus dedos acariciando suavemente a antiga fotografia. "O que aconteceu?" perguntou gentilmente. "A vida aconteceu", respondeu Dona Berenice, sua voz carregando uma melancolia incomum. "Ou melhor, as expectativas aconteceram. Eu era uma perilo e perilos não davam aula, administravam terras. Helena continuou lecionando, casou-se com um professor, teve 3 filhos. Sua voz falhou por um momento. "Às vezes me pergunto como teria sido..." Um trovão forte interrompeu a conversa, seguido pelo barulho intenso da chuva no telhado. Teodora entrou apressada na biblioteca. "Dona Berenice, o córrego está subindo muito rápido. Seu Galdino está preocupado com o pasto baixo." A matriarca levantou-se imediatamente, sua postura voltando ao habitual comando. "Augusto já foi verificar?" "Ele saiu para a cidade hoje cedo, senhora. Foi resolver aquela questão do condomínio novo." "Cecília", disse Dona Berenice, voltando-se para a nora, "fique aqui na casa. Vou até o pasto com seu Galdino." Antes que alguém pudesse protestar, ela já havia saído, deixando para trás apenas o eco de seus passos firmes. As horas seguintes foram de apreensão. A chuva continuava caindo impiedosamente, e o córrego que cortava a propriedade subia a cada minuto. Cecília, contrariando as ordens da sogra, não conseguia ficar parada. Junto com Teodora, organizou os funcionários para moverem os equipamentos mais importantes para áreas mais altas. Foi no meio dessa movimentação que ouviram os gritos. O pequeno Pedro, que havia ficado na fazenda após sua aula de ervas, estava ilhado próximo ao antigo celeiro. A água turva do córrego já alcançava sua cintura, e a correnteza forte ameaçava derrubá-lo a qualquer momento. Sem pensar 2 vezes, Dona Berenice, que estava mais próxima, entrou na água. Anos de vivência na fazenda haviam-lhe ensinado a respeitar a força das águas, mas também a enfrentá-las quando necessário. Com movimentos cuidadosos, conseguiu alcançar o menino e começou a guiá-lo para um terreno mais alto. Cecília observava a cena da varanda, seu coração batendo acelerado. Foi quando notou que o caminho que Dona Berenice havia escolhido para o resgate os levaria diretamente para uma área de correnteza ainda mais forte. "Ali não!" gritou ela, sua voz quase sumindo no barulho da tempestade. "O barranco está cedendo!" Por um milagre, Dona Berenice ouviu o alerta. Mudou a direção no último instante, puxando Pedro consigo para uma área mais segura, momentos antes que uma parte do barranco desmoronasse exatamente onde eles estariam. Quando finalmente chegaram à segurança da varanda, todos estavam encharcados e trêmulos, mas ilesos. Teodora correu para buscar toalhas e chá quente, enquanto Cecília ajudava a sogra e o menino a se sentarem. "A senhora podia ter se machucado", disse Cecília, sua voz embargada pela emoção. "E deixar meu futuro aprendiz de ervas ser levado pela correnteza?", respondeu Dona Berenice, puxando Pedro para mais perto. "Jamais." "Além disso", continuou ela olhando diretamente para Cecília, "você estava certa sobre o barranco. Sempre esteve certa sobre muitas coisas." A tempestade que atingiu a fazenda São Joaquim naquela tarde deixou mais do que apenas marcas físicas na propriedade. O incidente com Pedro havia quebrado as últimas barreiras entre Cecília e Dona Berenice, revelando um lado da matriarca que poucos conheciam. Nos dias que se seguiram, enquanto a fazenda se recuperava dos estragos causados pela chuva, uma nova dinâmica se estabeleceu na Casa Grande. Dona Berenice, ainda convalescendo de um resfriado causado pela exposição à chuva, passou a compartilhar mais histórias de seu passado com a nora durante as tardes que passavam juntas na biblioteca. "Sabe", disse ela em uma dessas tardes enquanto folheava o antigo diário de sua avó, "quando descobri que estava grávida de Augusto,
Minha primeira vontade foi correr para contar para Helena. Mesmo depois de anos sem nos vermos, ela ainda era a primeira pessoa em quem eu pensava nos momentos importantes. Cecília, que tricotava um sapatinho para o bebê, ergueu os olhos com interesse. A senhora nunca mais a encontrou? Uma vez, respondeu Dona Berenice, seu olhar perdido nas páginas amareladas. Foi há uns 15 anos em Anápolis. Ela estava dando aula em uma escola municipal, exatamente como sempre sonhou. Tinha rugas nos cantos dos olhos de tanto sorrir. Sua voz falhou por um momento. Não tive coragem de falar com ela. Por que não? Vergonha, talvez. Ou medo de ver no rosto dela o reflexo de todos os sonhos que eu havia abandonado. Dona Berenice fechou o diário suavemente. Mas sabe o que descobri ontem? Helena é a avó do Pedro. A revelação pegou Cecília de surpresa, fazendo-a derrubar o novelo de lã. Como a senhora descobriu? Ele mencionou o nome completo da avó durante nossa última aula de ervas, Helena Rodrigues dos Santos. Não é uma coincidência que ele tenha tanto interesse por plantas medicinais. Ela também amava esse conhecimento tradicional. Naquele momento, Augusto entrou na biblioteca, trazendo consigo o cheiro da chuva que ainda caía lá fora. Mamãe, chegou isso para a senhora. Ele estendeu um envelope amarelado, endereçado com uma caligrafia elegante. Dona Berenice abriu a carta com mãos trêmulas. Seus olhos percorreram rapidamente as linhas escritas, e Cecília notou quando uma lágrima solitária escorreu por seu rosto. É da Helena, disse ela finalmente. Ela soube do incidente com Pedro e quer me visitar. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo crepitar da lenha na lareira e pelo barulho suave da chuva nas janelas. Cecília observou a sogra dobrar cuidadosamente a carta e guardá-la no diário. O que a senhora vai responder? Perguntou Augusto, sentando-se ao lado da mãe. A verdade, respondeu Dona Berenice, sua voz firme apesar das emoções evidentes, que está mais que na hora de recuperar velhas amizades e construir novas histórias. Seu olhar se voltou para Cecília. Afinal, logo teremos um novo perilo para ouvir todas essas histórias. Naquela noite, durante o jantar, Dona Berenice surpreendeu a todos ao propor uma mudança no antigo celeiro da fazenda. Podemos transformá-lo em uma sala de aula adequada, explicou ela, com uma biblioteca focada na história e nas tradições do Cerrado. O que acha, professora? O uso do título, pela primeira vez sem qualquer tom de ironia, não passou despercebido por ninguém à mesa. Cecília sentiu o bebê se mexer, como se também quisesse participar daquele momento. Acho uma ideia maravilhosa, respondeu sorrindo. E tenho certeza que Helena terá ótimas sugestões para contribuir. Sim, concordou Dona Berenice, um sorriso genuíno iluminando seu rosto. Afinal, algumas tradições merecem ser preservadas enquanto outras... Ela fez uma pausa significativa, olhando carinhosamente para a nora. Precisam ser renovadas. O início de janeiro trouxe consigo um calor típico do verão goiano e uma agitação incomum na fazenda São Joaquim. A reforma do antigo celeiro estava a todo vapor, transformando-o em um espaço educacional que misturava elementos rústicos com funcionalidade moderna. Dona Berenice supervisionava pessoalmente cada detalhe, consultando frequentemente o projeto que Cecília havia desenvolvido. A barriga de 8 meses de Cecília não a impedia de participar ativamente das decisões, embora agora precisasse fazer pausas frequentes para descansar nas cadeiras de balanço estrategicamente posicionadas pela fazenda. Uma ideia de Teodora que Dona Berenice prontamente aprovou. Foi numa dessas manhãs de trabalho que um carro desconhecido surgiu na estrada da fazenda, levantando poeira vermelha por onde passava. Dona Berenice, que estava na varanda discutindo a disposição das estantes com o marceneiro, imediatamente reconheceu a mulher que descia do veículo. Helena Rodrigues dos Santos, agora com os cabelos brancos como a neve, mas com o mesmo sorriso luminoso da foto antiga. O tempo pareceu congelar quando as duas amigas se encontraram no meio do terreiro. Décadas de silêncio e arrependimentos dissolveram-se em um abraço apertado, pontuado por lágrimas discretas que nenhuma das duas tentou esconder. Você continua igualzinha, Berenice, disse Helena, se afastando para olhar melhor a amiga. E você continua mentindo tão bem quanto antes.
respondeu Dona Berenice, provocando risadas em ambas. Pedro, que estava ajudando com a organização dos livros, correu para abraçar a avó assim que a viu. Vó, vem ver o que eu aprendi sobre as plantas. Dona Berenice me ensinou tudo que está no diário da bisavó dela. Helena olhou significativamente para a antiga amiga. Então você guardou o diário todos esses anos? Guardei muito mais do que isso, respondeu Dona Berenice, guiando-a para dentro do celeiro em reforma. Guardei cada sonho que tivemos, cada plano que fizemos. Só demorei tempo demais para perceber que alguns sonhos podem ser realizados de formas diferentes das que imaginamos. Cecília observava a cena da varanda, emocionada com o reencontro. Augusto, que havia chegado da cidade a tempo de presenciar o momento, abraçou-a por trás, suas mãos repousando sobre a barriga onde seu filho se mexia agitado. Sabe o que isso significa? Perguntou ele, beijando suavemente o pescoço da esposa. O quê? Que nosso filho vai ter 2 avós professoras para ensinar tudo sobre o mundo. A tarde transcorreu entre histórias antigas e planos para o futuro. Helena, que havia se aposentado recentemente, aceitou prontamente o convite para participar do projeto educacional da fazenda. Seu conhecimento sobre metodologias de ensino complementava perfeitamente o conhecimento tradicional de Dona Berenice sobre as plantas e a cultura local. Lembra quando sonhávamos em abrir nossa própria escola? Perguntou Helena, enquanto examinavam os espaços do celeiro reformado. Quem diria que realizaríamos esse sonho justamente aqui, na Fazenda São Joaquim? E com uma diretora pedagógica grávida, completou Dona Berenice, lançando um olhar carinhoso para Cecília, que descansava em uma das novas carteiras escolares já instaladas. Foi nesse momento que Teodora entrou apressada no celeiro, seu rosto demonstrando preocupação. Dona Cecília está sentindo as primeiras contrações, anunciou ela, sua voz calma, mas firme. A notícia causou uma comoção imediata. Dona Berenice, surpreendendo a todos mais uma vez, assumiu o comando da situação com uma tranquilidade impressionante. Augusto, pegue a bolsa que já está preparada no quarto. Helena, você conhece o Dr. Rafael do Hospital de Anápolis, não conhece? Ligue para ele avisando que estamos a caminho. Enquanto os outros se movimentavam, Dona Berenice aproximou-se de Cecília, segurando suas mãos com firmeza. Está tudo bem, minha filha. Dessa vez, faremos tudo diferente. O significado daquelas palavras não escapou a ninguém que conhecia a história da família. O passado doloroso de Dona Berenice estava finalmente dando lugar a uma nova história. Uma história de redenção e amor. O Hospital Municipal de Anápolis estava em polvorosa com a chegada da comitiva da Fazenda São Joaquim. Dona Berenice, que normalmente causava intimidação por onde passava, surpreendeu a todos com sua doçura e preocupação com a nora. Helena permaneceu ao seu lado durante toda a espera, suas mãos entrelaçadas como nos tempos de escola, compartilhando uma força silenciosa que só antigas amizades conhecem. Augusto caminhava de um lado para outro na sala de espera, alternando entre momentos de ansiedade e sorrisos nervosos. Teodora havia ficado na fazenda organizando tudo para a volta da família, mas garantiu que enviaria um prato de canjica, que, segundo as tradições do Cerrado, ajudava na recuperação pós-parto. Dona Aparecida e seu Jerônimo, os pais de Cecília, chegaram pouco depois, trazendo consigo o calor e o carinho das famílias do interior. O encontro entre as 2 avós, Dona Berenice e Dona Aparecida, foi especialmente tocante. As 2 mulheres, tão diferentes em suas origens e maneiras, encontraram um ponto comum no amor pelo neto que estava chegando. Ela é forte, disse Dona Berenice para Dona Aparecida, enquanto esperavam notícias. Sua filha tem uma força que eu demorei muito para reconhecer, e a senhora tem um coração que demorou para mostrar, respondeu Dona Aparecida com a sinceridade típica das pessoas simples, arrancando um sorriso emocionado da aristocrática senhora. As horas passaram lentamente, preenchidas por orações sussurradas, histórias compartilhadas e xícaras intermináveis do café do hospital, que Helena insistia em dizer que não chegava aos pés do café da fazenda. Pedro, que havia vindo com a avó, adormeceu em uma das cadeiras, sonhando talvez com as ervas medicinais que aprendera a conhecer.
Quando o médico finalmente apareceu na sala de espera, seu sorriso já anunciava as boas notícias antes mesmo das palavras. É uma menina, disse ele, forte e saudável como a mãe. A emoção tomou conta de todos. Augusto abraçou o pai de Cecília, lágrimas escorrendo sem qualquer tentativa de contê-las. Dona Berenice, sempre tão contida, deixou escapar um soluço de alegria, imediatamente amparada por Helena. Eles escolheram o nome? Perguntou alguém. Helena Berenice, respondeu Augusto, olhando com carinho para as duas senhoras que representavam tanto na história daquela família. Cecília fez questão. O impacto do nome causou uma nova onda de emoção. Dona Berenice, pela primeira vez em muitos anos, não conseguiu manter sua postura aristocrática, deixando as lágrimas correrem livremente por seu rosto. Quando finalmente puderam entrar no quarto, encontraram Cecília radiante, embalando um pequeno embrulho em seus braços. A luz do amanhecer que entrava pela janela criava um quadro quase místico, iluminando mãe e filha com tons dourados. «Mamãe», chamou Augusto suavemente, «quer ser a primeira a pegar sua neta no colo?» Dona Berenice aproximou-se com passos hesitantes, como se temesse que aquele momento pudesse se dissolver como um sonho. Quando Cecília colocou o bebê em seus braços, algo definitivamente mudou em seu semblante. Anos de rigidez e formalidade derreteram-se diante daquele pequeno ser que unia em si todas as histórias, todas as tradições e todas as mudanças que haviam transformado a fazenda São Joaquim. «Bem-vinda, pequena Helena», sussurrou ela, sua voz embargada pela emoção. «Você tem muito o que aprender sobre nossa terra, nossas tradições». Ela fez uma pausa, olhando com carinho para Cecília. «E sobre como o amor pode mudar tudo». Helena, a amiga de tantos anos, aproximou-se para admirar sua pequena xará. «Ela tem seus olhos, Berenice», disse suavemente. «E o sorriso de Cecília». «E o coração de todos nós», completou Dona Berenice, finalmente entendendo que as tradições mais importantes não são aquelas que nos prendem ao passado, mas as que nos permitem construir um futuro melhor. A primavera chegou na fazenda São Joaquim, trazendo com ela uma explosão de cores e novos começos. A pequena Helena Berenice, agora com 3 meses de idade, era o centro das atenções de todos. Seu quarto, carinhosamente decorado com elementos do cerrado, tinha uma janela que dava diretamente para o antigo celeiro, agora transformado em um charmoso espaço educacional. A inauguração do Centro de Tradições e Saberes do Cerrado, como foi batizado o novo espaço, estava marcada para coincidir com a tradicional festa do Pequi, uma celebração que há gerações marcava o início da colheita na região. Dona Berenice, ajudada por Helena, havia se empenhado pessoalmente em cada detalhe do projeto. «É incrível como tudo se encaixa», comentou Helena numa tarde, enquanto organizavam os últimos detalhes da biblioteca. «Quem diria que nosso sonho de juventude se realizaria justamente aqui, e de uma forma tão especial?» Dona Berenice sorriu, ajeitando um vaso de flores do cerrado sobre uma das mesas rústicas. «E pensar que eu resisti tanto à mudança. Se não fosse por Cecília...» Como que invocada pela menção de seu nome, Cecília entrou no espaço carregando a pequena Helena nos braços. A bebê, que herdara os olhos expressivos da avó Berenice e o sorriso doce da mãe, imediatamente encheu o ambiente com seus gorjeios alegres. «Olha só quem veio aprovar os últimos preparativos», disse Cecília, aproximando-se das duas senhoras. O espaço havia ficado realmente impressionante. As paredes de madeira antiga do celeiro foram mantidas, mas agora abrigavam estantes repletas de livros sobre a flora do cerrado, história local e conhecimentos tradicionais. Um espaço especial foi dedicado ao diário da bisavó Perilo, cuidadosamente restaurado e digitalizado para que seu conhecimento pudesse ser preservado e compartilhado. No centro do salão, uma grande mesa de madeira de lei guardava uma surpresa especial. Entalhado em sua superfície estava o mapa da região, marcando os pontos históricos e as áreas de preservação do cerrado. Tinha sido uma ideia de Augusto, executada pelos artesãos locais sob a supervisão de seu Galdino. «Mamãe, a senhora viu o que chegou de Goiânia?» perguntou Augusto, entrando no espaço com um envelope nas mãos. O projeto foi aprovado. O centro
será oficialmente um ponto de pesquisa e preservação da cultura do Cerrado. A notícia foi recebida com alegria por todos. O que começara como uma forma de resistência à modernização desenfreada da região havia se transformado em algo muito maior. Um projeto de preservação cultural que unia passado e presente. E não é só isso, continuou Augusto. Lembram do condomínio que estava sendo construído na fazenda vizinha? Eles querem fazer uma parceria. Todas as crianças que vierem morar lá terão aulas aqui no centro. Dona Berenice, que meses atrás teria recebido tal notícia com horror, agora sorriu. Ótimo. Quanto mais gente aprender sobre nossas tradições, melhor. Pedro, que acabara de chegar da escola, correu para mostrar à avó Helena e à dona Berenice seu mais novo projeto. Um herbário com as plantas medicinais do Cerrado, cada uma cuidadosamente identificada e com suas propriedades descritas, tanto no conhecimento científico quanto na sabedoria popular. Olha, avó, coloquei até a história que a senhora me contou sobre como sua avó usava a casca do jatobá para fazer xarope. O orgulho no rosto das duas senhoras era evidente. Ali estava a prova viva de que as tradições podiam sim ser preservadas e passadas adiante, mesmo em um mundo em constante mudança. Teodora, que observava a cena da porta, sorriu consigo mesma. Como governanta antiga da casa, havia presenciado muitas mudanças na fazenda São Joaquim, mas nenhuma tão profunda e significativa quanto esta. A fazenda, que sempre fora um símbolo de tradição e resistência à mudança, havia se transformado em um polo de integração entre o antigo e o novo. "O café está servido na varanda", anunciou ela. "Fiz aquele bolo de fubá que a dona Cecília tanto gosta." Enquanto todos se dirigiam para a varanda, dona Berenice ficou para trás por um momento. Seus olhos percorreram o espaço, agora tão diferente do celeiro que conhecera por toda a sua vida. No entanto, algo da essência antiga permanecia ali, talvez no cheiro da madeira ou na luz do sol que entrava pelas frestas das tábuas, criando desenhos no chão de terra batida. A pequena Helena, no colo de Cecília, soltou uma risadinha alegre, como se entendesse perfeitamente o significado daquele momento. Dona Berenice sorriu de volta para a neta. O futuro da fazenda São Joaquim estava em boas mãos. O dia da inauguração do Centro de Tradições e Saberes do Cerrado amanheceu com um céu extraordinariamente azul, daqueles que só o interior de Goiás sabe apresentar. O aroma de café fresco se misturava ao cheiro do pequi cozido e das quitandas típicas que enchiam as mesas dispostas no terreiro da fazenda. Toda a Anápolis parecia ter comparecido ao evento. O prefeito, orgulhoso do novo ponto turístico e cultural da cidade, conversava animadamente com os representantes da universidade que haviam vindo conhecer o projeto. Professores da escola municipal, antigos alunos de Cecília, circulavam encantados pelo espaço, já planejando futuras visitas com suas turmas. Dona Aparecida e seu Jerônimo, os pais de Cecília, não cabiam em si de orgulho. Haviam montado uma barraca, onde serviam pratos típicos da região, com Dona Aparecida explicando pacientemente para os visitantes da cidade as propriedades de cada ingrediente do cerrado. A pequena Helena, vestida com um delicado vestido de algodão bordado à mão por suas duas avós, encantava a todos com seus sorrisos e gorgolejos. Era impressionante como a menina parecia herdar o melhor de cada lado da família, a força e determinação dos Perillo, a doçura e inteligência dos Mendonça. O momento mais emocionante do dia foi quando Dona Berenice subiu ao pequeno palco improvisado para fazer seu discurso. Ao seu lado estavam Helena, sua amiga de tantos anos, e Cecília, a nora que havia transformado não apenas a fazenda, mas também seu coração. "Quando minha avó escreveu este diário", começou ela segurando o precioso livro em suas mãos, ela não estava apenas registrando conhecimentos sobre plantas medicinais. Ela estava preservando uma forma de ver e entender o mundo. Uma sabedoria que vem da terra das tradições, das histórias passadas de geração em geração. Fez uma pausa, seus olhos encontrando os de Cecília na plateia. "Por muito tempo, achei que preservar tradições significava resistir a qualquer mudança. Hoje entendo que a verdadeira tradição é como uma árvore do cerrado.
Tem raízes profundas, mas galhos que se estendem em direção ao futuro. Pedro, que estava sentado na primeira fila entre seus colegas de escola, sorriu orgulhoso quando Dona Berenice o mencionou como exemplo da nova geração, que estava aprendendo a valorizar e preservar os conhecimentos tradicionais. Após o discurso, enquanto as pessoas circulavam pelo espaço admirando as exposições e provando as comidas típicas, Augusto encontrou Cecília sentada na antiga cadeira de balanço da varanda, amamentando a pequena Helena. "Feliz?" perguntou ele, sentando-se ao seu lado. "Mais do que imaginei ser possível", respondeu ela, observando a cena à sua frente. Dona Berenice e Helena conduziam um grupo de visitantes pelo jardim de plantas medicinais, explicando os usos de cada erva com o entusiasmo de professoras dedicadas. Teodora, de avental impecavelmente branco, coordenava a distribuição dos quitutes com sua eficiência característica. O sol da tarde começava a suavizar, pintando o céu com tons de rosa e laranja. Um ipê amarelo, último da temporada, ainda mantinha algumas flores, como se quisesse participar da celebração. A brisa suave trazia o cheiro da terra, das flores do cerrado e das histórias que ainda estavam por vir. "Sabe", disse Cecília, ajeitando a filha em seus braços, "quando vim para a fazenda, tinha medo de perder quem eu era. Agora entendo que não perdemos quem somos quando nos abrimos para novas histórias. Nos tornamos mais completos." Dona Berenice aproximou-se silenciosamente, observando a neta adormecer nos braços da mãe. Seus olhos, antes sempre tão severos, agora transbordavam de amor e serenidade. "A Helena está quase dormindo", disse ela suavemente. "Quer que eu a leve para o quarto?" "Pode deixar, sogrinha", respondeu Cecília com um sorriso. "Quero aproveitar mais um pouquinho desse momento." O uso do diminutivo carinhoso, que meses antes seria impensável, agora soava natural entre elas. Dona Berenice sorriu, inclinando-se para beijar a testa da neta. "Sabem", disse ela, olhando para o horizonte onde o sol se punha, "dizem que o Cerrado é o berço das águas, onde nascem os rios que alimentam o Brasil. Acho que as tradições são assim também, um berço de histórias que alimentam quem somos. E agora", ela sorriu para Cecília, "temos uma nova guardiã dessas histórias." A pequena Helena se mexeu no colo da mãe, soltando um suspiro satisfeito. No céu, a primeira estrela da noite começava a brilhar, testemunhando silenciosamente o início de um novo capítulo na história da Fazenda São Joaquim.